Parte 2 do cara que foi depilar suas partes íntimas e quase foi visitar Jesus. Assim que a médica examinou as partes íntimas dele, ela disse que ele estava com abscesso perineal que estava já se espalhando pelas coxas, por aquela região ali íntima dele. Ela também deixou bem claro pra ele, galera, que aquela febre que ele teve não foi uma febre nada comum e se tratava de uma bacteremia, que é quando as bactérias vão diretamente pro sangue da pessoa. E ela deixou bem claro, olha, aquele dia que você veio aqui no hospital, não era nem pra você ter saído daqui, meu caro. Imediatamente ele foi internado e no dia seguinte ele ia passar por uma cirurgia. Ele ficou em observação, tomou todos os antibióticos possíveis e a médica chegou a contar pra ele que ela estava suspeitando que aquela ferida ali que estava na região íntima dele se tratava de uma gangrena de Fournier. E cara, por favor, não pesquise o que é isso, porque, meu, é de traumatizar. E é óbvio, né, galera, ele foi pesquisar pra saber o que era e ele ficou mais em choque do que ele já estava. A médica também perguntou pra ele se ele tinha diabetes, algum problema de saúde. Ele falou que não, que ele era uma pessoa super saudável. Quando foi no dia seguinte, ele passou pela cirurgia e foi aí, galera, que caiu a ficha. As coisas só estavam começando a acontecer. Isso porque quando ele voltou da cirurgia, ele estava se sentindo muito estranho e sem contar que ele também estava muito inchado. E foi aí que ele descobriu que ele estava com Staphylococcus aureus. Me perdoa se eu estiver falando o nome errado, porque é bem difícil falar isso. Ele também descobriu que ele estava com uma bactéria chamada de MSRA. E desde então, ele está internado no hospital e ele está lutando contra essa bactéria. E tudo isso causado por conta de um corte enquanto ele foi se depilar. Na primeira vez, ele ficou internado 8 dias e ele tinha certeza, galera, que ele ia falecer, que ele não ia aguentar tudo aquilo. Porém, a médica chegou nele e falou, não, tá tudo bem, você tá sim com MSRA, porém tá tudo controlado. A única coisa que ele não poderia ter, galera, que a médica deixou bem claro, era febre e calafrio. E quando foi naquela mesma noite, ele teve febre e calafrio e ainda por cima o corpo dele inteiro começou a inchar. Depois disso, deram um monte de remédio pra ele, ele foi mandado pra casa, ele começou a tomar frequentemente um remédio chamado Bactrínia, onde a receita falava pra ele tomar apenas um, e ele tava tomando 6. Ele ficou durante 10 dias tomando 6 comprimidos todos os dias, mas não deu outra, galera. A febre voltou, o calafrio voltou, e ele teve que voltar pro hospital. Assim que ele chegou no hospital, os médicos descobriram que tudo o que estava acontecendo na região íntima dele acabou subindo pro abdômen. E desde então, galera, ele tá internado no hospital. E se vocês quiserem saber o que tá acontecendo, é só entrar no perfil dele.